3 dias antes do aniversário do meu marido, ele e minha sogra me ordenaram que preparasse a festa mais luxuosa de todas. Mas, naquele dia, meu marido me ligou e disse: "Sua boba, nós te deixamos ocupada de propósito para podermos tirar férias luxuosas sem você, sua caipira." Eles pensaram que eu estava destruída. Eles pensaram que eu era boba. Eles estavam errados. A verdadeira surpresa de aniversário eu acabei de começar. Antes de a história começar, por favor, escreva nos comentários de qual região vocês estão assistindo a esta história. Não se esqueçam de curtir e se inscrever para que o canal Relatos de Superação possa crescer cada vez mais e apresentar histórias ainda mais interessantes. O ar da manhã estava fresco quando Beatriz, com um vestido simples e recatado que combinava com sua roupa de casa, estava organizando suas anotações financeiras. Ela era uma mulher detalhista. Tudo precisava estar em ordem, tudo precisava estar claro. Para ela, cuidar da casa e das finanças do marido era uma forma de devoção, um serviço que ela realizava com sinceridade. Ricardo, seu marido, estava sentado à mesa do café da manhã com sua mãe, Dona Silvia. Os dois pareciam ter acabado de tomar café. Os pratos ainda estavam na mesa. No entanto, Beatriz percebeu pela expressão deles que havia algo mais do que apenas um café da manhã. Ricardo pigarreou, chamando a atenção de Beatriz. "Beatriz, vem aqui um momento." Beatriz fechou o notebook e se aproximou da mesa. "O que foi, Ricardo? Mais café?" "Não", disse Ricardo. O sorriso dele era largo, mas não chegava aos olhos. "Daqui a 3 dias é meu aniversário. Você se lembra, não é?" Beatriz sorriu sinceramente. "Claro que me lembro. Ricardo, eu já preparei um presente especial para você." Dona Silvia soltou uma risadinha. Seu tom de voz soava depreciativo. "Guarde esse seu presente especial por enquanto. O Ricardo merece mais do que apenas um presente especial feito por você. Ele merece uma celebração." O coração de Beatriz bateu um pouco mais rápido. Ela sabia para onde aquela conversa estava indo. "Uma celebração, claro, Ricardo. Podemos convidar a família e jantar no seu restaurante favorito." Ricardo balançou a cabeça. O sorriso dele desapareceu, substituído por uma expressão séria. "Não é isso que eu quero dizer. Beatriz, eu quero uma festa. Uma festa grande e luxuosa. Meu aniversário, desta vez, deve ser o assunto de todo mundo. Quero que todos os meus colegas de negócios, todos os meus amigos, vejam como vivemos." Dona Silvia interveio rapidamente. Seus olhos fitavam Beatriz com intensidade. "E a festa deve ser em um hotel 5 estrelas. Não use aquele seu buffet de costume que é comum demais. O nível aqui é outro, Beatriz. Os convites devem ser impressos no melhor papel. Não nos envergonhe." Beatriz ficou em silêncio por um momento. 3 dias. Festa luxuosa. Hotel 5 estrelas. Centenas de convidados. Isso não era um pedido simples, era uma ordem quase impossível. 3 dias, Ricardo. Não é muito em cima da hora? Organizar uma festa desse tamanho leva tempo. "Por isso estou falando agora", interrompeu Ricardo, seu tom começando a subir. "Você é boa em organizar tudo. Use nosso dinheiro. Não quero saber como. O importante é que daqui a 3 dias a festa esteja pronta. Considere isso um teste do seu amor por mim. Você não quer ver seu marido feliz e orgulhoso?" Beatriz olhou para o marido. O homem que ela tanto amava agora a encarava com um olhar exigente. Ao lado dele, Dona Silvia sorria vitoriosa. Beatriz sabia que recusar significaria desencadear uma grande briga, e ela odiava brigas.
Pela harmonia de seu lar, para ver Ricardo sorrindo, ela finalmente assentiu. Está bem, Ricardo. Está bem, Dona Silvia. Eu vou preparar, disse ela baixinho. Assim que se fala, exclamou Ricardo, com o rosto novamente iluminado. Eu sabia que podia contar com você. Quanto aos fundos, use nosso cartão de crédito conjunto. Não seja mesquinha. Isso é pelo bom nome da nossa família. Dona Silvia levantou-se da cadeira. Lembre-se, Beatriz, luxo, que não haja uma única falha. Eu vou supervisionar seus preparativos. Depois que os dois saíram, deixando Beatriz sozinha na sala de jantar, ela deu um longo suspiro. 3 dias. Ela imediatamente pegou seu tablet e caneta. Suas mãos começaram a se mover rápido, escrevendo uma lista de tarefas extraordinariamente longa. Hotel Imperial, buffet Estrela Dourada, decoração luxo eterno. Ela precisava entrar em contato com todos eles antes que o horário comercial começasse. O fardo parecia pesado sobre seus ombros, mas ela o afastou. Era para Ricardo. Era para seu marido. Durante todo o dia, Beatriz trabalhou sem parar. Seu telefone não parava de tocar. Ela ia e voltava de um fornecedor a outro, negociando preços, definindo temas e enviando centenas de convites digitais para os colegas de Ricardo, cuja lista tinha acabado de ser enviada pela secretária de seu marido. Ela esqueceu o cansaço, esqueceu a fome. Sua aparência, que estava arrumada de manhã, agora estava um pouco desleixada, mas ela não se importava. À noite, a casa já estava silenciosa. Beatriz tinha acabado de fazer o pagamento do depósito para o hotel. Seus olhos ardiam de tanto olhar para a tela. Ela caminhou até a cozinha para beber água. Seus passos lentos, para não fazer barulho. Ao passar pelo escritório de Ricardo, ouviu a voz do marido ao telefone. Seu tom de voz parecia alegre, muito diferente da voz tensa daquela manhã. Beatriz parou por um momento, pretendendo perguntar se Ricardo precisava de algo. No entanto, a frase que ouviu fez seu sangue parecer parar de correr. Você tem razão. Este plano é perfeito, dizia Ricardo ao telefone. Fique calma, ela está ocupada como um cavalo de carga. Muito ocupada organizando aquela minha festa de aniversário ridícula. Ela não vai suspeitar de nada. Nosso plano para a Espanha está seguro. Espanha? As pernas de Beatriz ficaram bambas. Espanha? Para que Ricardo iria para a Espanha? E com quem ele estava falando? Beatriz quis abrir a porta e perguntar, mas seu corpo estava rígido. Ela ouviu Ricardo rir novamente. Sim, querida. É claro que eu prefiro uma viagem luxuosa a sós com você do que aquela festa entediante. Considere isso nosso presente antecipado de Ano Novo. Te vejo amanhã no aeroporto. Querida? Beatriz cobriu a boca para abafar um soluço que quase explodiu. Ela correu de volta para o quarto, trancou a porta, o coração batendo forte. Não era possível. Ricardo não podia estar traindo. Ricardo não podia estar mentindo para ela dessa forma. Beatriz sentou-se na cama, tentando controlar a respiração. Ela ajeitou o cabelo, um hábito que sempre tinha quando pensava intensamente ou estava ansiosa. Com certeza ela tinha ouvido errado. Sim, devia ter ouvido errado. Talvez Ricardo estivesse falando com um parceiro de negócios da Espanha. Talvez querida fosse apenas um modo de falar com um cliente. E aquela viagem para a Espanha, talvez fosse uma surpresa para ela. Talvez Ricardo estivesse planejando levá-la para a Espanha depois da festa. Beatriz tentava arduamente convencer a si mesma. Ela escolheu acreditar no melhor cenário.
Ela não queria que seu casamento fosse destruído por um mal-entendido. Ela amava Ricardo demais. Esta festa tem que dar certo, murmurou para si mesma. Vou provar ao Ricardo o quanto o amo. Depois desta festa, ele certamente explicará tudo. Com essa fé frágil, Beatriz enxugou as lágrimas. Ela pegou seu tablet novamente, ignorando a dor no peito, e continuou seu trabalho de organizar a festa. Ela precisava de foco. Esta festa precisava ser perfeita. O segundo dia foi um inferno logístico. Beatriz acordou antes mesmo das primeiras luzes da manhã. Após sua oração, ela não dormiu mais. Seus olhos estavam inchados devido às lágrimas da noite anterior e à falta de sono. Mas seu cérebro trabalhava afiado, repassando todos os detalhes que precisavam ser resolvidos naquele dia. Sua lista de tarefas parecia não ter fim. Ela tinha que confirmar o cardápio do buffet, encontrar-se com a equipe de decoração no hotel e garantir que a lista de convidados VIP estivesse finalizada. Enquanto estava ocupada em frente ao notebook na sala de jantar, Ricardo desceu bem vestido. Ele parecia revigorado, em forte contraste com a aparência exausta de Beatriz. Ricardo sorriu ao ver Beatriz ocupada. Bom dia, querida. Muito ocupada, não é? Ricardo se aproximou e massageou os ombros de Beatriz com um gesto que parecia vazio. Obrigado, viu, querida? Você é realmente a melhor esposa. Não sei o que faria sem você. Beatriz fechou os olhos por um momento, aproveitando aquele toque. Veja, ele me ama, pensou Beatriz. Não é possível que ele esteja me traindo. De nada, Ricardo. Faço qualquer coisa por você, respondeu Beatriz, sorrindo, tentando parecer alegre. Tudo já está quase pronto. Hoje vou finalizar a decoração e o buffet. Ótimo, disse Ricardo. Ah, sim, hoje tenho uma reunião importante fora da cidade, o dia inteiro. Então talvez eu não possa ser incomodado. Você resolve tudo, certo? Confio tudo a você. Fora da cidade? Perguntou Beatriz, um pouco decepcionada. Ela esperava que Ricardo a acompanhasse para encontrar os fornecedores. Sim, foi muito de repente, um grande projeto. Torça para que dê certo, disse Ricardo, e então beijou a testa de Beatriz rapidamente. Estou indo. Nos vemos amanhã na minha festa. Ricardo saiu sem mais nem menos, deixando o aroma de seu perfume caro pairando no ar. Beatriz olhou para as costas do marido. Reunião fora da cidade, exatamente um dia antes do seu aniversário. Exatamente após o telefonema sobre a Espanha na noite anterior. A suspeita surgiu novamente, mas Beatriz logo a afastou. Ela não tinha tempo para suspeitas, ela tinha uma festa para organizar. Uma hora depois, Beatriz já estava no salão do Hotel Imperial. O salão era enorme e magnífico, mas ainda estava vazio. A equipe de decoradores estava descarregando seus equipamentos. Dona Sílvia, por sinal, já estava lá, esperando com o rosto fechado. Que horas são, Beatriz? Você está atrasada, repreendeu Dona Sílvia, embora Beatriz tivesse chegado exatamente no horário combinado. Desculpe, Dona Sílvia, o trânsito estava um pouco congestionado, respondeu Beatriz pacientemente. Um homem, o chefe da equipe de decoradores, aproximou-se delas. Bom dia, Dona Beatriz, Dona Sílvia. Então, conforme a orientação da Dona Beatriz ontem à noite, usaremos o tema ouro champanhe com lírios brancos importados. Espere, interrompeu Dona Sílvia em voz alta. Ouro champanhe? Isso é cor brega, parece festa de gente caipira. E lírios brancos? Isso é flor de velório. Você quer desejar que meu filho morra logo? Beatriz ficou surpresa. Dona Sílvia, mas esta cor foi o Ricardo quem escolheu no mês passado. Ele disse que gostava. O Ricardo não entende nada de bom gosto, rebateu Dona Sílvia. Mude tudo. Quero as cores vinho e dourado, com rosas vermelhas.
Ponto final. A equipe de decoradores parecia confusa. Mas, senhora, para trocar todas as flores e tecidos em um dia é quase impossível. Além de que rosas vermelhas importadas estão difíceis de conseguir. Eu não me importo, gritou Dona Sílvia. Você é pago caro para trabalhar, não para reclamar. Se não for capaz, direi ao meu filho para cancelar seu contrato. Beatriz sentiu-se humilhada. Sua sogra a tratava como se ela não estivesse ali. Ela sentiu vergonha diante da equipe de decoradores. Dona Sílvia, por favor, não seja assim. Podemos encontrar um meio termo, tentou mediar Beatriz. Meio termo o quê? Seu gosto é de baixo nível, Beatriz. Sorte a minha ter vindo supervisionar. Senão, a festa do meu filho certamente seria um desastre, desdenhou Dona Sílvia. As lágrimas de Beatriz quase caíram. Ela engoliu a vergonha e a mágoa. Durante todo esse tempo, ela sempre ficou calada sempre que Dona Sílvia a insultava. Ela aceitava tudo por Ricardo. Ela deu um suspiro profundo. Tudo bem, senhor. Por favor, faça o melhor que puder com rosas vermelhas e dourado. Pagaremos o que for necessário, disse Beatriz, finalmente, cedendo. Ao longo do dia, Dona Sílvia continuou criticando cada detalhe. O buffet que Beatriz provou, ela dizia estar muito salgado ou sem classe. O layout das mesas, ela dizia estar muito apertado. Até a iluminação ela comentou, dizendo estar muito fraca como um bar de beira de estrada. Beatriz apenas podia se desculpar e pedir aos fornecedores para revisarem tudo, embora soubesse que todas as suas escolhas iniciais eram perfeitas. Ela se sentia como uma boneca sendo manipulada de um lado para o outro. À noite, Beatriz voltou para casa com o corpo sentindo-se destruído. Ela ainda não tinha almoçado. Sentou-se em seu escritório, olhando para a pilha de faturas que precisavam ser pagas imediatamente. Todas as mudanças repentinas de Dona Sílvia fizeram o orçamento explodir de forma absurda. Não tem problema, murmurou. O importante é que o Ricardo fique feliz, que a mãe dele fique feliz. Ela abriu o aplicativo do banco em seu notebook. Era hora de pagar a última fatura do hotel, além dos custos adicionais da decoração. Este era o maior pagamento. Ela inseriu os detalhes do cartão de crédito conjunto deles, o cartão que Ricardo disse que poderia ser usado para tudo. Ela clicou no botão Pagar. 1 minuto depois, uma notificação apareceu na tela. Transação recusada. Beatriz franziu a testa. Estranho. Ela tentou novamente. Transação recusada. Por favor, entre em contacto com seu banco. O coração de Beatriz começou a bater descontroladamente. Isso não era possível. Ela sabia exatamente que o limite daquele cartão ainda era muito alto. Era ela quem sempre monitorava o uso. A menos que... Beatriz tentou ligar para Ricardo. Ela queria perguntar se Ricardo estava usando o cartão. Mas a chamada foi direto para a caixa postal. O número para o qual você ligou está desligado ou fora da área de cobertura. Fora da área de cobertura, claro. Ele disse que estava em uma reunião fora da cidade. Beatriz começou a entrar em pânico. O gerente do hotel já estava enviando mensagens, cobrando o pagamento final. A festa era amanhã. Se ela não pagasse naquela noite, o hotel cancelaria o local. A festa de Ricardo seria um desastre. A suspeita da noite anterior voltou a atingi-la. Espanha, reunião fora da cidade, cartão de crédito recusado. Será que... Beatriz balançou a cabeça rapidamente, afastando os maus pensamentos. Não. Talvez seja um erro no sistema do banco. Acontece com frequência, disse a si mesma, tentando acalmar sua ansiedade. Ela não tinha outra escolha. Ela não podia deixar que Ricardo passasse vergonha. Ela abriu a gaveta de sua mesa e tirou um outro cartão de crédito. Um cartão preto, elegante. Este era o seu cartão pessoal, que estava conectado diretamente à conta da herança de seu falecido pai. Uma conta que Ricardo e Dona Sílvia não sabiam o valor exato. Eles apenas sabiam que Beatriz tinha um pouquinho de dinheiro guardado. Com a mão levemente tremendo, Beatriz inseriu o número do seu cartão pessoal. Ela inseriu o valor fantástico da fatura. Ela clicou em Pagar. Alguns segundos depois, a notificação verde apareceu. Transação bem-sucedida.
Beatriz deu um suspiro de alívio. No entanto, uma sensação gelada percorreu suas costas. Algo muito errado estava acontecendo. Por que o limite do cartão conjunto deles acabou de repente? O que Ricardo comprou? Ela estava exausta demais para investigar naquela noite. Precisava garantir que a festa estivesse 100% pronta. Vou perguntar tudo ao Ricardo amanhã, depois da festa, decidiu em seu coração. Amanhã tudo ficará claro. Ela desligou o notebook e caminhou cansada para o quarto. Ela nem percebeu que seu marido não voltou para casa naquela noite, ocupada demais com a ilusão da festa perfeita que estava preparando. Às 5 da manhã, o alarme no celular de Beatriz tocou suavemente. Ela o abriu antes mesmo do segundo toque. Seu corpo parecia moído, cada articulação doía. Ela só conseguiu dormir talvez 1 hora. O restante do tempo foi gasto indo e voltando, conferindo e-mails de fornecedores e garantindo que tudo estivesse 100% pronto. A grande festa começaria naquela noite. Mas hoje era o verdadeiro dia do aniversário de Ricardo. Beatriz levantou-se do sofá de seu escritório. Ela nem sequer dormiu na cama. Ela fez suas abluções, a água fria parecia queimar a pele do seu rosto, mas ajudava a clarear sua mente nublada. Ela realizou sua oração matinal em seu pequeno espaço de devoção. Em sua oração, ela pediu para que todas as suspeitas que corroíam seu coração na noite anterior desaparecessem. Ela orou para que a festa de hoje corresse bem, para que Ricardo fosse feliz e para que todos os seus sacrifícios valessem a pena. Ela queria seu lar intacto. Ela queria que seu marido a amasse tanto quanto ela o amava. Terminada a oração, ela não voltou a dormir. A sensação de cansaço foi encoberta pela adrenalina. Ela caminhou até a cozinha. A equipe de decoração e o buffet tinham acabado de sair de sua casa há 2 horas. Eles trabalharam a noite toda para transformar a sala de jantar principal em um local para um café da manhã de aniversário íntimo e bonito, antes da grande festa no hotel mais tarde. Havia pequenos vasos com as rosas vermelhas encomendadas por Dona Sílvia, uma toalha de mesa dourada brilhante e pratos caros já arrumados. Beatriz sorriu levemente. Pelo menos isso estava bonito. Ela abriu a geladeira e tirou um pequeno bolo red velvet que havia encomendado secretamente. Este era o bolo favorito de Ricardo, que ela sempre fazia todos os anos antes de ficarem ricos. Este ano, ela não teve tempo de fazer sozinha, mas encomendou na confeitaria favorita deles de antigamente. Esta era sua surpresa pessoal, fora a festa luxuosa pedida por Ricardo e Dona Sílvia. Ela colocou uma pequena vela em cima. Ela também preparou o café da manhã favorito de Ricardo, um arroz carreteiro especial com camarões que ela mesma cozinhou em meio à sua correria. Ela arrumou tudo em uma bandeja. Esta era a tradição deles. Ela levaria para o quarto, o acordaria com um beijo e eles tomariam café juntos na cama. Beatriz deu um suspiro profundo, fortalecendo seu coração. Ela precisava esquecer o telefonema daquela noite. Precisava acreditar no marido. Ela empurrou a porta do quarto principal deles. A primeira coisa que a cumprimentou foi o silêncio. O quarto estava arrumado demais. O lençol da cama estava esticado, como se ninguém tivesse dormido ali a noite toda. Beatriz franziu a testa. Ricardo, chamou baixinho. Ricardo, feliz aniversário. Não houve resposta. A bandeja em suas mãos começou a tremer levemente. Ela a colocou sobre a penteadeira. Ela caminhou até o banheiro. Vazio, limpo. A escova de dentes de Ricardo não estava no lugar. O perfume de Ricardo, que costumava ficar sobre a mesa, também não estava lá. O coração de Beatriz começou a bater forte. O som era ensurdecedor. Ela correu até o guarda-roupa.
Abriu as portas do grande armário. O lado com as roupas dela ainda estava intacto. O lado com as roupas de Ricardo, vazio. Não vazio totalmente, mas seus ternos caros ainda estavam pendurados. O que faltava eram suas roupas casuais, camisetas, calças jeans e sua mala. A mala de bordo e a mala grande que Ricardo costumava usar para viagens longas. Não, não é possível, sussurrou Beatriz. Seu pensamento foi direto para Dona Sílvia. Talvez Ricardo estivesse dormindo no quarto de sua mãe. Às vezes, eles gostavam de conversar até tarde. Beatriz correu para fora do quarto, seguindo pelo corredor em direção ao quarto de hóspedes, onde Dona Sílvia estava hospedada. Ela não bateu, abriu a porta diretamente. Aquele quarto também estava vazio, tão arrumado quanto o quarto principal. Cama limpa. No canto do quarto, onde a mala grande de Dona Sílvia costumava ficar, agora havia apenas um espaço vazio. Beatriz encostou-se na parede. Suas pernas pareciam gelatina. Sua respiração estava ofegante. Eles partiram. Reunião fora da cidade. Espanha. Todas as palavras giravam em sua cabeça. Uma reunião fora da cidade não exigiria a mala grande de Dona Sílvia. Uma reunião fora da cidade não faria com que seu marido não voltasse para casa na noite anterior ao seu aniversário. Um pânico gelado a dominou. Ela correu de volta ao seu escritório. Precisava encontrar provas. Abriu seu notebook. Tentou rastrear a localização do celular de Ricardo. Desativado. Ela verificou o histórico do cartão de crédito conjunto deles, o que foi recusado na noite anterior. Seus olhos se arregalaram. A lista de transações recentes fez seu estômago revirar. 2 passagens de classe executiva para Barcelona, Espanha, em nome de Ricardo e... Sônia. Um nome estranho para ela. Seguido por uma série de faturas de boutiques de luxo no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, onde fizeram escala. Eles esgotaram o limite do cartão em um único dia. Foi por isso que o cartão foi recusado quando ela tentou pagar o hotel. Eles gastaram o dinheiro em uma viagem, enquanto ela se desdobrava procurando fundos de reserva para a festa falsa deles. Beatriz sentou-se em sua cadeira. Seu olhar estava vago. Então, esta festa, a festa que ela preparou com tanto afinco, a festa que a fez aguentar os insultos de Dona Sílvia, a festa que ela pagou com o dinheiro da herança de seu pai, tudo isso era apenas uma distração. Não, sussurrou ela. O Ricardo não poderia ser tão cruel. Deve haver outra explicação. Talvez essa Sônia seja uma cliente. Talvez seja uma viagem de negócios repentina. Mas por que a Dona Sílvia foi junto? Por que eles mentiram? Ela voltou para a sala de jantar. O café da manhã que ela cozinhou já estava começando a esfriar. O pequeno bolo Red Velvet parecia lamentável sobre a mesa luxuosamente decorada. A ironia a golpeou com força. Ela preparou uma festa para centenas de pessoas, enquanto o próprio marido nem sequer estava lá. Ela estava sozinha, abandonada. Exatamente naquele momento, seu celular que estava sobre a mesa tocou. A vibração soou tão alta naquela sala silenciosa. Na tela, o nome Meu Marido brilhava. Beatriz deu um pulo. O coração saltou na garganta. É agora. Esta é a explicação. Deve haver uma emergência. Deve haver um motivo lógico. Um alívio imenso a invadiu, apagando todos os medos por um instante. Ela deve ter entendido errado. «Alô, Ricardo!» disse ela rapidamente, a voz trêmula de alívio. «Onde você está? Fiquei muito preocupada. E a festa?»
Um silêncio momentâneo do outro lado da linha. Beatriz segurou a respiração. Ela não ouviu a voz de Ricardo. O que ela ouviu foi um som estranho, o som de ondas quebrando suavemente, risadinhas femininas e o tilintar de copos. Aquilo não era som de aeroporto, era som de um lugar de férias. Alô, Ricardo? Repetiu Beatriz, seu pânico voltando com força total. Então, uma voz que ela reconheceu riu. Não era Ricardo. Era a voz de Dona Sílvia, aguda e cheia de escárnio. Beatriz boba, você realmente preparou a festa? Meu Deus, você é burra demais! O sangue de Beatriz pareceu congelar. Ela não conseguia falar. Onde ela está agora, sogra? Uma outra voz feminina foi ouvida, uma voz jovem e mimada. Beatriz presumiu que fosse Sônia, o nome que constava nas passagens. Com certeza está em casa sozinha, como uma empregada esperando o patrão voltar. Coitada! Obrigada, viu, Beatriz, por ter ficado ocupada, continuou Sônia. O tom de voz forçadamente doce, mas cheio de veneno. Por causa da sua ocupação em organizar a festa, o Ricardo pôde focar em me levar para uma viagem romântica. A Espanha é linda, sabia? Beatriz agarrou a borda da mesa, as unhas ficando brancas. Dona Sílvia, onde está o Ricardo? Mande ele falar comigo, exigiu Beatriz, a voz quase não saindo. Ah, você quer falar com o Ricardo? Disse Sônia. De repente, ouviu-se o som de um beijo estalado proposital. Amor, a sua esposa caipira está ligando. Beatriz sentiu náuseas. Seu estômago parecia estar sendo revirado. Finalmente, a voz de Ricardo foi ouvida. Não era a voz calorosa que ela conhecia, nem a voz manipuladora que pedia para ela fazer a festa. Era uma voz fria, cheia de ódio e desprezo. Sua boba, disse Ricardo. A frase perfurou diretamente o coração de Beatriz. Nós te deixamos ocupada de propósito para podermos preparar uma viagem luxuosa sem você, sua caipira. Você acha que eu realmente queria uma festa? Eu só precisava que você ficasse ocupada sendo uma mula obediente em casa, enquanto eu me divertia. Mas e a festa? Sussurrou Beatriz, as lágrimas começando a fluir, molhando seu rosto. O hotel, o buffet, o dinheiro. A risada de Dona Sílvia e Sônia explodiu juntas. Que dinheiro? Continuou Ricardo. O meu dinheiro, não é? Você é apenas uma encostada, apenas uma empregada gratuita com quem por acaso me casei. Chega, não estrague nossas férias. Aproveite sua festa sozinha. Adeus, mulher boba. O telefone foi desligado. O silêncio que se seguiu foi muito pior do que as vozes de insulto de antes. O celular escorregou da mão de Beatriz, caindo no chão com um baque sordo. Mas ela não ouviu. Ela apenas olhava fixamente para a frente. Mulher caipira. Empregada gratuita. Boba. A bandeja com o bolo Red Velvet na frente dela. O bolo que ela comprou com amor para celebrar o aniversário do homem que acabara de destruí-la. Com um movimento lento, como se o corpo não fosse seu, Beatriz estendeu a mão. Mas não para pegar o bolo. Ela varreu a mesa. Pratos caros quebraram-se em pedaços. O arroz carreteiro entornou. Copos de cristal transformaram-se em cacos. O bolo foi arremessado e bateu na parede, deixando uma mancha vinho como se fosse sangue. Beatriz gritou. Um grito longo, cheio de dor, raiva e um desprezo insuportável. Ela desabou no chão,
entre os cacos de vidro e a comida desperdiçada. Ela chorou. Chorou amargamente, derramando toda a mágoa que guardou durante anos. Os insultos de Dona Silvia, que ela engoliu a seco. O comportamento de Ricardo, que frequentemente a menosprezava, mas que ela sempre perdoava em nome do amor. Todos os seus sacrifícios pareciam inúteis. Ela se sentia suja. Sentia-se como a pessoa mais burra do mundo. Ela foi enganada. Foi usada. Eles não apenas tiraram o seu dinheiro, eles tiraram a sua dignidade. Ela ficou sentada no chão, no meio daquela bagunça, por muito tempo. O sol começou a subir, seus raios atravessando a janela da sala de jantar, iluminando a destruição ao redor. Sua festa luxuosa no hotel, que ela pagou à vista com o dinheiro da herança de seu pai, começaria em algumas horas. Uma festa para fantasmas. Suas lágrimas começaram a secar. A dor ardente em seu peito não desapareceu, mas começou a mudar de forma. De um fogo quente que queimava, transformou-se em um gelo frio e afiado. Ela se lembrou de algo. A transação no notebook. Transação bem-sucedida. Ela pagou dezenas, talvez centenas de milhares de reais por aquela festa. Dinheiro do pai dela. Dinheiro que seu pai juntou a vida toda para garantir sua felicidade. E ela o usou para uma festa falsa, projetada para humilhá-la. E eles, Ricardo, Dona Silvia e aquela mulher chamada Sônia, estavam de férias na Espanha. Eles estavam rindo, bebendo e fazendo compras. Com certeza pensavam que tinham conseguido enganá-la. Pensavam que ela era uma mulher caipira boba e indefesa. Beatriz cerrou os punhos. Um pedaço de vidro pequeno perfurou sua palma, mas ela não sentiu dor. Mulher caipira, sussurrou ela, a voz rouca de tanto chorar. Ela olhou para a mancha vermelha na parede. Espanha, sim. Lentamente, com uma determinação recém-encontrada, Beatriz levantou-se. Suas pernas tremiam, mas suas costas estavam eretas. Ela ajeitou sua aparência. Seus olhos não mostravam mais tristeza. O que havia era um vazio frio e um cálculo aguçado. Vamos ver, disse ela para a sala vazia. Ela caminhou, pisando nos cacos de vidro sem se importar, passando pelo arroz entornado e saindo daquela sala de jantar destruída. Ela não foi para o quarto chorar mais, foi direto para o seu escritório. Beatriz entrou no escritório e trancou a porta. Aquele cômodo era o único lugar na casa que parecia ser seu, repleto de livros antigos deixados por seu pai e uma escrivaninha de madeira maciça. Ela parou em frente ao espelho por um momento. Seu rosto estava inchado, os olhos vermelhos. Ela era a imagem de uma mulher com o coração partido. Mas seus olhos diziam outra coisa. Por trás daquela tristeza havia um brilho de aço frio, algo que acabara de ser forjado no fogo da humilhação. Ela sentou-se em sua cadeira de trabalho, ignorando a vibração do celular sobre a mesa. Com certeza, os fornecedores da festa estavam começando a confirmar os preparativos finais. Ela afastou o celular, abriu o notebook. Não o notebook que costumava usar para assuntos domésticos, mas um notebook pessoal, preto e fino, que sempre ficava trancado da gaveta da mesa. Esta era a herança de seu pai, assim como todas as outras coisas que ela descobriria. Ricardo e Dona Silvia sempre souberam que Beatriz vinha de uma família remediada. Sabiam que o pai de Beatriz tinha um pequeno negócio no interior. Aceitaram Beatriz porque ela era obediente, educada e considerada uma esposa que seria submissa e fácil de controlar.
Nunca perguntaram nada além disso. Beatriz, por causa de seu amor, nunca contou mais. Ela vivia de forma simples, adaptando-se ao estilo de vida de Ricardo, deixando o marido se sentir o grande chefe da família e o principal provedor. Ela deixava Dona Sílvia humilhá-la como uma nora que não estava à altura do sucesso de Ricardo. Como ela foi boba! Como eles foram bobos! Beatriz inseriu uma série de senhas complexas. A tela do notebook acendeu, exibindo um portal seguro. Não era um aplicativo de banco comum. Era um portal de gestão de ativos pessoais. Ela clicou em sua conta principal. O número que apareceu ali era suficiente para comprar o hotel onde Ricardo deveria festejar, não apenas alugá-lo. Mas não era o dinheiro vivo que importava. Ela abriu uma pasta criptografada com o nome Legado do Pai. Dentro dela havia dezenas de documentos legais, contratos de empresas e um complexo organograma. O pai de Beatriz, o homem silencioso que Ricardo sempre desprezou como um velho comerciante, era, na verdade, um gênio dos investimentos. Ele não deixou um pequeno negócio, deixou uma holding, uma empresa controladora com dezenas de subsidiárias que atuavam nos ramos imobiliário, agronegócio e tecnologia. Os dedos de Beatriz moviam-se ágeis sobre o teclado. Ela digitou o nome da empresa onde Ricardo trabalhava, Construtora Aliança Real. O nome que Ricardo sempre pronunciava com orgulho. O nome que lhe dava o título de diretor-geral, que Dona Sílvia sempre exibia para todas as amigas. O nome apareceu. Construtora Aliança Real, registrada como uma subsidiária da divisão imobiliária, participação acionária de 98%. E abaixo, o nome do acionista majoritário da empresa controladora, Beatriz Amélia da Silva. A respiração de Beatriz parou. Então, Ricardo não era diretor-geral por causa de sua competência. Ele não era dono, não era sequer sócio. Era apenas um funcionário, um gerente colocado lá. Beatriz lembrou-se da conversa com seu pai uma semana antes do casamento. Já preparei um bom emprego para o Ricardo, minha filha, dissera ao pai na época. Um cargo bom na empresa de um amigo meu, para que ele possa cuidar bem de você, para que se sinta orgulhoso como marido. Amigo do pai? O pai não mentiu. Ricardo realmente trabalhava na empresa do amigo do pai. Aquele amigo era o próprio pai dela. Aquele cargo era um presente de casamento. Toda a carreira de Ricardo, todo o seu orgulho, todas as facilidades que ele desfrutava eram um presente. Presente da família da mulher caipira que ele acabara de insultar. Beatriz agiu rápido. Verificou outros ativos. A casa luxuosa onde viviam foi comprada à vista 2 meses antes do casamento, em nome de Beatriz Amélia. O carro esportivo que Ricardo usava era um ativo da empresa, registrado em nome da construtora Aliança Real. O SUV de luxo que Dona Sílvia usava também era um ativo da empresa. Empregada gratuita, murmurou Beatriz, encostada. Em seguida, verificou os detalhes do cartão de crédito. O cartão que Ricardo usou para viajar para a Espanha. O cartão que foi recusado na noite anterior quando ela quis pagar o hotel. Como ela suspeitava, não era um cartão conjunto. Era o seu cartão de crédito principal, um Black Card em nome de Beatriz Amélia. Ricardo e Dona Sílvia detinham apenas cartões adicionais. Eles não tinham acesso à conta dela, mas tinham acesso ilimitado para gastar o dinheiro dela. E eles acabaram de gastá-lo. Ela viu os detalhes das faturas que faziam seu estômago revirar. Passagens de classe executiva para Barcelona, transações em boutiques de luxo em Singapura, compra de relógios caros e a última fatura de check-in na suíte presidencial de um dos hotéis mais luxuosos de Barcelona. Eles estavam esbanjando o dinheiro dela para celebrar a humilhação dela.
A ironia era tão cortante, tão profunda. O homem que ela serviu como um rei, a quem amou sinceramente, não havia como nada além de uma carteira ambulante boba. Aquela mulher caipira era, na verdade, a rainha cujo reino estava sendo saqueado pelo bobo da corte que ela elevou a rei. A dor em seu coração sumiu, desapareceu, não havia mais lágrimas. O que havia era apenas uma raiva fria, clara e focada. Isso não era mais sobre um marido que trai, não era mais sobre um coração partido. Era sobre fraude. Era sobre traição. Era uma guerra. Beatriz olhou para o seu reflexo na tela escura do notebook. A mulher com a aparência simples e os olhos vermelhos sorriu lentamente. Um sorriso que Ricardo nunca reconheceria. Você disse que eu era boba, Ricardo, sussurrou ela. Você disse que eu estava ocupada como um cavalo. Você tem razão. Este cavalo acaba de perceber que é o dono de todo o hipódromo. Ela pegou o celular. Sabia o que tinha que fazer. A verdadeira surpresa de aniversário de Ricardo estava apenas começando. Beatriz não perdeu tempo. Seu primeiro movimento foi proteger sua fortaleza. Ela discou um número no telefone. O número que ligava para o gerente de private banking que cuidava de seus ativos. Um número que ela nunca tinha usado antes. O telefone foi atendido imediatamente. Bom dia, atendimento private, fala o Sr. Roberto. Em que posso ajudar? Bom dia. A voz de Beatriz soava completamente diferente. Não havia mais tom suave ou hesitação. Havia apenas uma autoridade fria e cortante. Meu nome é Beatriz Amélia, filha do falecido Sr. Alberto, titular da conta principal com o número tal. Houve uma pausa do outro lado. Ouviu-se o som de digitação rápida. O tom de voz de Roberto mudou instantaneamente, cheio de respeito. Dona Beatriz, bom dia. É uma honra finalmente falar diretamente com a senhora. Em que podemos ajudar? Em algo urgente, disse Beatriz. Estou comunicando a perda de documentos e também o uso indevido de cartões. Solicito que todos os cartões de crédito vinculados à minha conta sejam bloqueados totalmente agora mesmo, neste exato momento. Com certeza, senhora, estamos processando. Especialmente, interrompeu Beatriz, 2 cartões adicionais, um em nome de Ricardo e outro em nome de Silvia. Bloqueio permanente, sem substituição. Motivo: atividade suspeita no exterior. Certo, senhora. Os cartões já foram bloqueados. Efeito imediato, disse Roberto. Algo mais, senhora? Sim. Quero que mude todas as minhas senhas e acessos bancários. Bloqueie temporariamente todas as transferências automáticas externas e mova 90% dos fundos líquidos da conta operacional para minha conta de custódia. Imediatamente. Faremos isso agora, Dona Beatriz. Tudo estará concluído nos próximos 5 minutos. Obrigada. Beatriz desligou o telefone. Primeiro passo concluído. Em Barcelona, Espanha, Ricardo e Dona Silvia agora seguravam cartões de plástico que não serviam para nada. Eles talvez ainda não tivessem percebido. Talvez estivessem dormindo profundamente após o longo voo ou se preparando para fazer mais compras. Segundo passo: a festa. Beatriz ligou para o número do gerente do Hotel Imperial. O homem atendeu com um tom ansioso. Dona Beatriz, bom dia. Só queríamos confirmar para hoje à noite, tudo já está 100% pronto. A equipe de buffet está preparando os ingredientes. Bom dia, interrompeu Beatriz com o mesmo tom calmo. A festa de aniversário em nome de Ricardo para hoje à noite está cancelada. Silêncio total do outro lado. O que a senhora disse? Cancelada? Mas, senhora, tudo já está pronto. Comida, decoração, banda. Centenas de milhares de reais já foram investidos. A senhora mesma já pagou tudo à vista. Exatamente, disse Beatriz. Eu já paguei.
Isso significa que toda a comida e a decoração me pertencem, certo? Sim, senhora. Tecnicamente sim. Mas o que faremos com tudo isso? Eu não quero que uma única migalha seja desperdiçada, disse Beatriz. Quero que o senhor organize sua equipe. Embale toda aquela comida luxuosa, todos os aperitivos, pratos principais, as centenas de fatias de bolo, todas as bebidas. Embale tudo nas melhores embalagens. Para quê, senhora? Envie tudo para estes 3 endereços: Orfanato Esperança, Lar de Crianças Estrela da Manhã e Abrigo Luz Divina. Vou enviar os endereços completos via mensagem. Garanta que aquelas crianças jantem como reis hoje à noite. Esta festa agora é deles. O gerente ficou em silêncio, perplexo. Ele trabalhava na indústria hoteleira há 20 anos e nunca tinha ouvido um pedido como aquele. A senhora fala sério? Muito sério. Os custos de embalagem e transporte cobre com o crédito que já paguei e garanta que envie tudo em nome de um servo de Deus. Não o meu nome, nem o nome de Ricardo. Está claro? Está claro, dona Beatriz. Muito claro. Executaremos suas ordens. Este é um gesto muito nobre, senhora. Não é nobreza. É apenas uma limpeza, disse Beatriz secamente e desligou o telefone. Ela imaginou o rosto de Ricardo se ele soubesse que sua festa de luxo, usada para humilhar a esposa, agora estava sendo desfrutada por crianças órfãs. Terceiro passo, o mais importante. Beatriz abriu novamente a pasta Legado do Pai. Procurou por um nome. O escritório de advocacia mais antigo e respeitado do país. Discou o número principal. Bom dia, Advocacia Anjas e Associados. Bom dia. Gostaria de falar com o Dr. Anjas, o sócio sênior. Sinto muito, o Dr. Anjas está em reunião. Quem gostaria? Diga a ele que é Beatriz, filha do falecido Alberto. Em apenas 10 segundos, uma voz grave e autoritária foi ouvida no telefone. Beatriz, finalmente! Aqui é o Anjas. Seu pai era meu melhor amigo. Esperamos por sua ligação por anos, desde que ele faleceu. Em que posso ajudá-la? Beatriz deu um longo suspiro. Era o momento. Bom dia, Dr. Anjas, disse ela. Espero que o senhor tenha tempo hoje. Preciso de 2 coisas. Primeiro, quero dar entrada no processo de divórcio. Eu já imaginava que esse dia chegaria, disse o Dr. Anjas, com a voz soando triste, porém firme. O motivo? Traição, fraude e violência verbal, disse Beatriz. Tenho provas. Passagens aéreas, gravação de telefonema de insultos e transações de cartão de crédito. Excelente. Vamos preparar tudo. E a segunda coisa? A segunda coisa, disse Beatriz, com os olhos fixos no organograma da empresa na tela. Quero retomar o controle total da minha holding. Quero uma auditoria completa em todas as subsidiárias, especialmente na construtora Aliança Real. Suspeito que o atual diretor-geral, Ricardo, tenha desviado fundos da empresa para interesse pessoal e viagens luxuosas com a amante. Houve um silêncio pesado. Então o Dr. Anjas soltou uma risada baixa. Uma risada que soava como um velho leão pronto para caçar. Beatriz. Seu pai ficaria muito orgulhoso. Vou preparar uma assembleia extraordinária do Conselho para amanhã de manhã. E a carta de demissão por justa causa para o Ricardo estará pronta na minha mesa esta tarde. Bem-vinda de volta, Senhora Presidente. Mais uma coisa, Dr. Anjas. Sim? Prepara a ordem de despejo. A casa onde moro é um ativo pessoal meu. Quero que a casa esteja vazia de pertences do Ricardo e da mãe dele quando eu retornar. Com todo o prazer. Quando Beatriz desligou o telefone, o dia já passava do meio-dia.
Ela sentia-se cansada, mas também leve. Em Barcelona, Ricardo e Sónia talvez tivessem acabado de terminar o café da manhã luxuoso sem saber que seus cartões de crédito já eram plásticos inúteis. Não sabiam que a festa de que tanto riram fora cancelada. Não sabiam que o emprego, a casa e os carros que ostentavam logo desapareceriam. Beatriz sorriu de forma cínica. «Aproveite bem seu almoço, Ricardo», sussurrou ela. «Coma bastante, porque essa será a sua última refeição de luxo gratuita». Ela então se levantou, foi para o banheiro e ligou a água quente. Precisava de um banho demorado antes de ir ao salão. Ela precisava parecer perfeita para a sua primeira reunião de conselho amanhã. 3 dias pareceram um sonho para Ricardo, Dona Sílvia e Sónia. Eles viviam em um luxo cegante. A suíte presidencial no hotel era maior do que a casa deles em São Paulo, com vista direta para o mar Mediterrâneo. O primeiro dia foi gasto dormindo, recuperando-se do voo e pedindo serviço de quarto, cujos preços eram estratosféricos. Eles riam na varanda, brindando com o champanhe mais caro. «Que ideia genial a sua, Ricardo!» dizia Dona Sílvia enquanto bebericava seu drink. «Aquela boba da Beatriz deve estar exausta agora depois daquela festa ridícula. Ela nem imagina que estamos aqui.» «Com certeza, mãe!» Ricardo sorria largo, abraçando Sónia. «Meu cérebro é brilhante. Aquela Beatriz é apenas uma caipira. É fácil demais de ser enganada. O importante é que ela seja obediente.» Sónia ria. «Eu não consigo entender como você aguentou ficar casado com ela por tanto tempo, amor. Ela é muito sem graça. Olha aquele jeito de se vestir. Nada elegante.» «Paciência, querida», disse Ricardo, beijando a bochecha de Sónia. «Depois que eu assumir o controle total da herança do pai dela, eu certamente a chutarei. Por enquanto, vamos apenas aproveitar o dinheiro dela.» No segundo dia, eles foram às compras. Percorreram as ruas de luxo, repletas de boutiques de designers renomados. Ricardo usava o cartão preto de Beatriz sem hesitar. Bolsas, sapatos, relógios. Cada vez que o cartão passava e era aprovado, a arrogância deles aumentava. Eles riam de Beatriz, imaginando quão medíocre era a vida daquela mulher, que só se ocupava em cuidar da casa e da festa. Eles não sabiam que no outro lado do mundo, seus destinos estavam sendo reescritos. Terceiro dia. Este era o ápice. Após um café da manhã luxuoso no quarto, Sónia fez um dengo. «Amor, eu vi aquele colar de diamantes naquela loja ontem. Eu quero ele, como presente por ter vindo te acompanhar aqui.» Ricardo, sentindo-se o rei do mundo, riu. «Qualquer coisa por você, querida.» Eles caminharam tranquilamente até a joalheria de luxo. O colar estava exposto, brilhando sob as luzes. O preço fez os olhos de Dona Sílvia arregalarem. Mas Ricardo apenas sorriu presunçoso. «Embrulhe», disse ele. Ele entregou o cartão preto para o atendente da loja. O atendente sorriu respeitosamente e o levou para a máquina. Alguns momentos depois, o atendente voltou com uma expressão confusa. «Desculpe, senhor, a transação foi recusada.» O sorriso de Ricardo congelou. «O quê? Não é possível! Tente de novo, sua máquina deve estar com defeito.» O atendente tentou novamente. «Continua recusada, senhor. A mensagem diz: entre em contato com o banco.» «Ridículo!» esbravejou Ricardo, começando a sentir vergonha. Sónia o encarava com um olhar exigente. «Este cartão é ilimitado. Talvez seja um problema de segurança porque estamos no exterior», disse Dona Sílvia, tentando acalmar a situação. «Tente usar o meu cartão, Ricardo.» Dona Sílvia entregou seu cartão adicional. Ricardo entregou ao atendente. «Tente este.» O atendente passou o cartão. «Recusado também, senhora. A mensagem diz:
Cartão bloqueado. O rosto de Ricardo começou a ficar pálido. Bloqueado? Por que bloqueado? Sônia cruzou os braços, o rosto irritado. Então não vamos levar o colar? Achei que você fosse rico. Claro que sou rico, sibilou Ricardo. Ele puxou a mão da mãe e da amante para fora da loja, contendo a humilhação. Com certeza aquela boba da Beatriz esqueceu de pagar a fatura ou algo assim. Não é capaz de cuidar de nada direito. Eles voltaram para o hotel com um sentimento ruim. Infelizmente, ao passarem pelo saguão, o gerente do hotel, que sempre fora amigável, agora os barrou com um rosto sério. Atrás dele, 2 seguranças do hotel estavam de prontidão. Boa tarde, senhor Ricardo, disse o gerente com um tom ríspido. Sinto muito, há um pequeno problema com o seu pagamento. O coração de Ricardo parecia ter caído no estômago. Que problema? Eu já dei meu cartão no check-in. Verdade, senhor. Mas hoje de manhã, a administradora do banco cancelou a autorização de pré-pagamento do seu cartão. Nosso sistema mostra que o cartão foi bloqueado permanentemente a pedido do titular principal. Titular principal? Repetiu Ricardo confuso. Eu sou o titular. O gerente balançou a cabeça. Nossos dados mostram que a titular principal deste cartão é uma mulher chamada Beatriz Amélia da Silva. E como a autorização foi cancelada, somos forçados a pedir que o senhor liquide imediatamente a sua conta, que já está aberta há 3 dias, somada a todos os serviços de quarto e outros custos. O gerente entregou uma folha de papel. Ricardo viu um número na parte inferior. Centenas de milhares de reais. Isso deve ser um erro, gritou Ricardo. Liguem para minha esposa, ela é quem cuida disso. Nós tentamos entrar em contato com o número registrado na reserva, mas está desligado, disse o gerente. Precisamos do pagamento agora, senhor, em dinheiro ou com outro cartão válido. As mãos de Ricardo tremiam. Ele tirou o cartão de débito da carteira. Meu cartão de salário, use este. O gerente o passou na máquina portátil. Recusado, senhor. Saldo insuficiente. Não é possível. Ricardo entrou em pânico. Seu salário de diretor-geral sempre caía naquela data. Sônia começou a parecer assustada. Ricardo, o que é isso? Você tem dinheiro, não tem? Claro que tenho, esbravejou Ricardo. Ele olhou para a mãe. Mãe, a senhora tem alguma reserva, não tem? Dona Silvia segurava a bolsa com força. Meu dinheiro está em São Paulo, Ricardo. Como eu traria tanto dinheiro vivo? Senhor Ricardo, disse o gerente, sua paciência se esgotando. Se o senhor não puder pagar, seremos obrigados a reter seus passaportes e seus pertences e chamaremos a polícia. Polícia? A palavra os atingiu como um martelo pesado. Presos em um país estrangeiro, sem dinheiro e acusados de fraude hoteleira. Espere! Gritou Ricardo. Ele pegou seu celular. Sua arrogância sumiu, substituída por um terror puro. Ele precisava falar com Beatriz. Somente Beatriz poderia resolver aquilo. Ela certamente entendeu algo errado. Ele discou o número de Beatriz. A chamada foi direto para a caixa postal. Droga! Por que está desligado? Tentou de novo. Caixa postal. De novo. Caixa postal. Mãe, tente ligar pelo seu celular. Dona Silvia ligou. O resultado foi o mesmo. Não atendia. Ricardo, ela não atende o celular da mãe, gritou Dona Silvia quase histérica. Aquela mulher boba! Ela está fazendo de propósito! Gritou Ricardo, desesperado. Ele tentou de novo, e de novo, e de novo.
Apertava o botão de ligar repetidamente como um louco. Dona Silvia fazia o mesmo. Sônia apenas ficava ali parada, pálida, percebendo que havia apostado no cavalo errado. No saguão daquele hotel de luxo, Ricardo e Dona Silvia continuavam ligando incessantemente para o mesmo número. Uma ligação, 10 ligações, 20, 30, 50 chamadas perdidas. Tornaram-se o espetáculo para os outros hóspedes do hotel. 2 indivíduos que antes eram soberbos, agora pareciam deploráveis e desesperados. "Ela não atende, Ricardo!" exclamou Dona Silvia, quase histérica. "Como faremos? Seremos presos aqui!" A milhares de quilômetros de distância, em São Paulo, Beatriz não ouvia absolutamente nada daquela sequência de ligações desesperadas. Seu celular pessoal estava no modo silencioso, dentro de sua bolsa de couro. Ela estava em um lugar muito distante da imaginação de Ricardo. Não estava chorando no quarto, nem lamentando a sorte na cozinha. Beatriz estava sentada na cadeira principal de uma sala de reuniões gigantesca, no 40º andar de um arranha-céu. Aquele era o escritório central da holding que pertencera a seu pai. Sua aparência mudara completamente. Não havia mais roupa simples de casa. Hoje, ela vestia um conjunto de blazer e calça azul marinho impecável, combinado com uma camisa branca limpa. Sua aparência era profissional, exalando confiança. Ao seu lado estava o Dr. Anjas, com seu terno mais caro, segurando uma pilha de documentos grossos. Ao redor da grande mesa oval estavam sentados 6 homens de meia idade. Eram os membros do conselho, pessoas de confiança de seu pai que geriam a empresa há anos. Seus rostos estavam tensos. Tinham sido convocados para uma reunião extraordinária, súbita, pela filha de seu falecido chefe, uma mulher que nunca tinham conhecido antes. Beatriz pigarreou. Todos os olhos se voltaram para ela. "Bom dia, senhores." A voz de Beatriz soou clara e calma, sem tremores, sem hesitação. "Eu sei que minha presença aqui o surpreende. Durante todo este tempo, escolhi não me envolver nas operações da empresa. Mas hoje, a situação mudou. Deixem-me apresentar. Eu sou Beatriz Amélia da Silva, filha do falecido Alberto e acionista controladora desta empresa." Ela assentiu para o Dr. Anjas. O velho advogado levantou-se. "Conforme as instruções da senhora Beatriz, realizamos uma auditoria rápida nos últimos 2 dias em uma de nossas subsidiárias, a construtora Aliança Real." Aquele nome fez alguns membros do conselho se surpreenderem. Era a empresa imobiliária que estava em ascensão. "E as nossas descobertas", continuou o Dr. Anjas, "são chocantes." Ele entregou uma pasta para cada membro. O diretor-geral da construtora Aliança Real, um homem chamado Ricardo, que por sinal é marido da senhora Beatriz, vem abusando de sua autoridade sistematicamente. O Dr. Anjas expôs as descobertas uma por uma. Ricardo não apenas usava as facilidades da empresa para interesse pessoal, ele criara empresas fornecedoras fantasmas, cobrando por reformas falsas em projetos imobiliários e desviando milhões de reais para contas pessoais secretas no exterior. Suas férias na Espanha, as passagens aéreas, os relógios de luxo para a amante, tudo aquilo era apenas a ponta do iceberg. Ele vinha roubando a empresa da própria esposa há anos. Os rostos dos membros do conselho endureceram. Aquilo não era apenas um problema familiar, era um crime corporativo sério. "Este homem", disse Beatriz, retomando a palavra, sua voz fria e cortante,
usava o dinheiro roubado desta empresa para financiar viagens luxuosas com sua amante. E, ao mesmo tempo, insultava a mim, a dona desta empresa, chamando-me de mulher caipira boba. A sala ficou em silêncio. Eu não vou tolerar roubo. Eu não vou tolerar insultos, disse Beatriz, olhando nos olhos de cada membro. Nossa pauta hoje tem 3 pontos. Primeiro, peço a aprovação do Conselho para a admissão de Ricardo por justa causa, com efeito imediato. Segundo, peço que entremos imediatamente com queixa-crime por desvio de fundos. Terceiro, eu, Beatriz Amélia da Silva, assumirei o cargo de presidente desta holding a partir de hoje. Não houve contestação. Os diretores olhavam para Beatriz com uma nova admiração. Não era uma filha mimada, era a filha do pai, uma mulher de negócios astuta. Votaram a aprovação por aclamação. Reunião encerrada. Os diretores cumprimentaram Beatriz, um por um, prometendo apoio total à sua liderança. Depois que todos saíram, Beatriz finalmente sentou-se. Sentia-se cansada, mas também aliviada. O Dr. Anjas tocou seu ombro. Seu pai ficaria muito orgulhoso, Sra. Presidente. Foi naquele momento que Beatriz finalmente pegou seu celular. A tela acendeu, inundada de notificações. 50 chamadas perdidas de meu marido e da sogra. Ela viu as mensagens que chegavam. Ricardo. Beatriz, onde você está? Por que o cartão foi bloqueado? Beatriz, atende o telefone, é importante. Dona Sílvia. Beatriz, você fez de propósito. O Ricardo pode ser preso. Mande dinheiro rápido. Ricardo. Beatriz, por favor, atenda. É grave. Não conseguimos pagar o hotel. Socorro! Beatriz leu aquela última mensagem com uma expressão neutra. Socorro, disse ela baixinho. Uma palavra que Ricardo nunca pronunciara, exceto de forma manipuladora. Um pequeno e frio sorriso surgiu em seus lábios. Ela se lembrou do insulto ao telefone há 3 dias. Sua boba. Aproveite sua festa sozinha. Seus dedos moveram-se ágeis pela tela. Abriu a mensagem de Ricardo e digitou uma resposta curta. 3 palavras que resumiam tudo. Sinto muito. Estou ocupada. Ela apertou o botão de enviar. Em Barcelona, o celular de Ricardo vibrou. Ele o arrancou da mão da mãe. Seus olhos se arregalaram ao ver o nome Beatriz aparecer como resposta. Uma esperança cresceu em seu peito. Ela com certeza vai mandar dinheiro. Ele abriu a mensagem. Leu. Sinto muito. Estou ocupada. Seu rosto ficou pálido. Aquela mensagem era mais fria do que o olhar do gerente do hotel. Não era uma mensagem de Beatriz, sua esposa submissa. Era uma mensagem de um juiz que acabara de ditar a sentença. Ele soube naquele momento que tudo estava acabado. Exatamente quando Ricardo olhava para a tela do celular com pavor, o gerente do hotel fez um sinal. 2 oficiais da Polícia Nacional que estavam esperando ali perto deram um passo à frente. Senhor, disse o gerente, o seu tempo acabou. Por favor, acompanhe-nos à delegacia. Ao mesmo tempo, outra notificação apareceu no celular de Ricardo. Um e-mail do escritório. Assunto: aviso de rescisão de contrato de trabalho por justa causa. Ricardo sentiu o chão sob seus pés desaparecer. O celular caiu de sua mão. Ele não conseguia respirar. O tempo passou como em um pesadelo para Ricardo. Suas mãos foram algemadas atrás das costas. Ele e a mãe foram conduzidos pelo saguão luxuoso do hotel, sob o olhar curioso e o escárnio dos outros hóspedes. Sônia, que ficara paralisada por um momento, subitamente acordou. Aquilo não era mais uma viagem de luxo. Era um desastre. «Ricardo!» gritou ela, mas não com um tom de preocupação. Seu tom era de pura raiva. «Você mentiu! Disse que era rico!
Por que estamos passando por essa vergonha aqui? Eu não quero me envolver. Sônia virou-se rapidamente. Não caminhou em direção a Ricardo. Correu em direção à saída do hotel, deixando Ricardo e Dona Sílvia para trás, sem mais nem menos. Ela percebeu que seu passaporte ainda estava em sua bolsa. Seu cartão de crédito talvez estivesse bloqueado, mas ela ainda tinha um pouco de dinheiro vivo. Não ia afundar com aquele navio que naufragava. Ricardo olhou a partida dela com horror. A mulher que ele tanto elogiara, para quem comprara coisas luxuosas, abandonou-o na primeira dificuldade. «Sônia, espere!» gritou Ricardo, mas ela já havia desaparecido entre a multidão das ruas de Barcelona. «Cretina! Mulher cobra!» xingou Dona Sílvia, as lágrimas começando a cair. «Isso é tudo culpa sua, Ricardo. Porque você foi tão burro? Porque não garantiu que o dinheiro estivesse seguro?» «Cala a boca, mãe!» gritou Ricardo, com medo e vergonha misturados. «Isso é tudo culpa da Beatriz. Ela nos armou uma cilada.» Foram empurrados para dentro da viatura policial. A delegacia era estranha. Cheirava a desinfetante e todos falavam um idioma que eles não entendiam. Um tradutor foi providenciado. O gerente do hotel explicou o caso. Hóspedes que ocuparam a suíte presidencial por 3 dias. Usufruíram de todas as facilidades e não puderam pagar a conta de centenas de milhares. Seus passaportes foram retidos. Seus pertences, todas as sacolas de compras contendo itens de luxo que compraram com o cartão de Beatriz, foram confiscados pelo hotel como garantia. Até as malas deles foram retidas. O que restava era apenas a roupa do corpo. Ricardo tentou explicar. Disse que era diretor-geral de uma grande empresa. Disse que era apenas um mal-entendido. Disse que a esposa transferiria o dinheiro em breve. A polícia ouviu, mas seus olhares eram frios. Já tinham ouvido histórias assim muitas vezes. Como a conta era muito alta, o caso foi considerado fraude séria. Não podiam ser liberados imediatamente. Foram colocados em uma cela temporária fria e suja, junto com batedores de carteira e bêbados de rua. Aquela foi a noite mais longa da vida deles. Dona Sílvia chorou sem parar, lamentando sua sorte. O chão frio da cela fazia seus ossos doerem. A comida oferecida era pão duro e água, muito diferente do champanhe e caviar que desfrutavam algumas horas antes. «Ricardo, ligue para Beatriz de novo!» implorou Dona Sílvia, soluçando. «Peça desculpas, ajoelhe-se se precisar, diga que erramos, mande ela enviar o dinheiro.» «Nossos celulares foram confiscados, mãe», sibilou Ricardo, frustrado, sentado no canto da cela, segurando a cabeça. O e-mail de demissão não saía de sua mente. Justa causa, desvio de fundos. Beatriz sabia, ela sabia de tudo. Aquilo não era um mal-entendido, era uma vingança. Passaram 2 dias em incerteza jurídica em um país estrangeiro. O advogado designado pelo Estado informou que o hotel aceitaria retirar a queixa se a conta fosse paga integralmente, mas eles não tinham 1 centavo. Finalmente, após processos burocráticos complexos e intervenção do consulado, um acordo foi alcançado. Não seriam presos na Espanha, mas seriam deportados. Seriam enviados de volta ao Brasil na condição de cidadãos desamparados. O processo de deportação foi o ápice da humilhação. Foram conduzidos ao aeroporto sob escolta. Não usavam mais suas roupas de grife. Após seus pertences terem sido retidos, tinham apenas roupas de doação dadas pelo consulado, camisetas largas e calças de moletom. Foram embarcados na última fileira da classe econômica, nos assentos mais apertados, ladeados por oficiais de segurança. Não pareciam mais socialites ricos, pareciam fugitivos. Durante o voo de muitas horas, Ricardo não conseguiu dormir. Sua mente estava um caos.
Como aquilo pôde acontecer? Como a Beatriz, sua esposa silenciosa e submissa, a mulher simples que nunca o contestava, pôde fazer tudo aquilo? Ela com certeza teve a ajuda de alguém. Não podia ser tão esperta assim. Dona Silvia, por outro lado, começava a traçar um novo plano. Sussurrou para Ricardo. Escute, Ricardo. Assim que chegarmos em São Paulo, vamos direto para casa. Vamos persuadir a Beatriz. Eu vou fingir que estou passando muito mal. Você pede desculpas, ajoelha-se se for preciso. Diga que você foi enganado pela Sônia. Temos que conseguir entrar naquela casa de novo. Seus ativos ainda devem estar lá. Pegamos o que pudermos e vamos embora. Ricardo assentiu fracamente. Não tinha outra escolha. Tinha que retomar o controle. Tinha que implorar. Fingiria arrependimento. Faria qualquer coisa para recuperar sua vida. Ainda acreditava que Beatriz o amava. O amor podia ser manipulado. Quando o avião pousou em São Paulo, o ar quente e úmido os recebeu. Muito diferente do ar fresco de Barcelona. Foram os últimos passageiros a descer, sem bagagem, sem dinheiro, apenas carregando sacolas com roupas de doação e uma vergonha imensa. Saíram do aeroporto. Não havia motorista particular esperando, nem carro de luxo. Eram apenas 2 pessoas maltrapilhas com roupas amassadas no meio da multidão. Vamos pegar um táxi? Perguntou Dona Silvia baixinho, a voz rouca. Ricardo vasculhou os bolsos, vazios. Engoliu em seco. Não temos dinheiro, mãe. Acabaram usando o que restava de suas energias para caminhar até o terminal de ônibus do aeroporto. Embarcaram em um ônibus comum lotado, espremidos entre outros passageiros. O cheiro de suor e cansaço invadia seus narizes já acostumados a perfumes caros. A viagem até a casa luxuosa deles pareceu uma viagem ao inferno. Dona Silvia chorou novamente em silêncio. Ricardo apenas olhava fixamente pela janela, cerrando os punhos. Ele jurou que Beatriz pagaria por aquela humilhação. Após a longa viagem cansativa e humilhante, o ônibus finalmente os deixou em um ponto perto do condomínio de luxo onde moravam. Tiveram que caminhar quase 1 quilômetro sob o sol forte da tarde. O segurança no portão do condomínio os olhou com suspeita. Suas roupas de doação sujas e seus rostos exaustos os faziam parecer andarilhos. Nós moramos aqui, disse Ricardo, tentando soar autoritário. Casa número 7, em nome de Ricardo. O segurança franziu a testa, consultando seu livro de registros. Senhor Ricardo? Mas essa aparência? Tivemos um problema grave no exterior. Deixe-nos entrar, esbravejou Dona Silvia, impaciente. O segurança finalmente abriu o portão, mas seu olhar os acompanhou cheio de desconfiança. Finalmente chegaram em frente à casa deles, uma mansão em estilo moderno. Pararam. Algo estava estranho. O portão estava trancado com um cadeado novo e grande. No pilar do portão pendia uma faixa grande que fez suas pernas fraquejarem. Esta casa está à venda. Contate Advocacia Anjas e Associados. O que é isso? Sussurrou Dona Silvia, o rosto pálido. À venda? Por que nossa casa está à venda? Beatriz! Gritou Ricardo. Ele começou a sacudir o portão de ferro freneticamente. Beatriz, abra a porta, sou eu, Ricardo! Abra! Não houve resposta. A casa parecia vazia e silenciosa. Com certeza ela está aí dentro, disse Ricardo em pânico. Ela está fazendo isso de propósito. Exatamente naquele momento, um carro sedã preto brilhante parou em frente ao portão.
O vidro da janela abaixou lentamente. Lá dentro estava Beatriz. Ricardo e Dona Silvia ficaram atônitos. Aquela era Beatriz, mas ao mesmo tempo não era a Beatriz que conheciam. A mulher dentro do carro parecia poderosa. Sua aparência era impecável. A maquiagem era leve, porém marcante. Ela vestia um blazer caro que não tinha nada do estilo caipira dela. Ela olhou para os dois, parados ali fora do portão, com um olhar frio e sem emoção. "Beatriz!" exclamou Ricardo em uma mistura de alívio e raiva. "O que significa isso? Por que a casa está à venda? Por que não atendeu minhas ligações? Você sabe o que aconteceu conosco? Quase fomos presos na Espanha." Beatriz apertou um botão no controle remoto. O portão rangeu suavemente e abriu-se de forma automática. O carro deslizou para dentro do pátio com suavidade. Beatriz saiu do carro. Atrás dela, 2 homens de porte físico forte, vestindo ternos, também saíram. Ricardo e Dona Silvia correram para dentro do pátio. "Beatriz, explique tudo isso!" exigiu Ricardo. "Esta é a nossa casa!" "Ricardo", disse Beatriz com a voz calma, "esta é a minha casa, em meu nome, e eu estou vendendo." Dona Silvia deu um passo à frente. Sua atuação começou. Tentou pegar a mão de Beatriz. "Beatriz, minha querida! Meu Deus, eu senti tanto a sua falta! Eu peço desculpas, minha filha. Eu errei. O Ricardo também errou. Nós nos deixamos levar. Aquela Sônia, aquela mulher horrível, foi ela quem envenenou nossas mentes. Perdoe-nos, sim. Vamos esquecer tudo isso e começar de novo, do zero." Beatriz olhou para a mão de Dona Silvia sem se mover, não retribuindo o gesto. "Começar do zero, não é, querida?" disse Beatriz. Ricardo imediatamente ajoelhou-se, abraçando as pernas de Beatriz, exatamente como planejara no avião. Lágrimas falsas corriam por seu rosto. "Eu peço perdão, Beatriz. Eu errei. Fui cegado por aquela mulher má. Eu me arrependo de ter te insultado. Eu juro que não farei isso de novo. Por favor, me perdoe. Eu sou seu marido." Ele chorava copiosamente aos pés de Beatriz. Uma cena deplorável. O homem que há 3 dias a chamara de mulher caipira boba, agora ajoelhava-se como um escravo. Beatriz olhou para a cabeça do marido. Ficou em silêncio por um longo tempo. Então ela falou: "Sua festa acabou, Ricardo, e este é o presente de aniversário que tenho para você." Ricardo olhou para cima, confuso. Um dos homens de terno atrás de Beatriz deu um passo à frente, abriu uma pasta de couro e entregou algumas folhas na mão de Ricardo. "O que é isso?" perguntou Ricardo, as mãos tremendo. "Isso", disse Beatriz, "é o processo de divórcio, com pedido de indenização total por danos morais, fraude e traição." Os olhos de Ricardo se arregalaram. "Divórcio? Beatriz, você não pode!" O homem entregou a segunda folha. "E isso é uma intimação policial por desvio de fundos da construtora Aliança Real", disse Beatriz, "no valor de dezenas de milhões de reais. O conselho de diretores já o demitiu por justa causa." Dona Silvia gritou: "Desvio? Polícia? Beatriz, o que você está fazendo com meu filho? Ele é seu marido." "Ele não é mais meu marido", disse Beatriz friamente. "Ele é um ladrão que por acaso dormia na minha cama. Todas as provas das suas transações falsas e suas contas secretas já estão com a polícia. Ele vai para a cadeia." O corpo de Ricardo desabou no chão. Ele não estava mais ajoelhado. Ele desmaiou.
Ricardo, meu filho! Gritou Dona Silvia histérica, sacudindo o corpo de Ricardo. Beatriz olhou para os dois sem qualquer piedade. Ela virou as costas e caminhou de volta para o carro. Beatriz, espere! Gritou Dona Silvia entre soluços. E como ficamos nós? Não temos nada. Onde vamos morar? Beatriz parou ao lado da porta do carro. Virou-se para encarar a mulher que a humilhara por anos. Ah, eu quase esqueci, disse Beatriz. O presente final. Aquela conta do hotel em Barcelona de centenas de milhares. Como o check-in foi em seu nome, Ricardo, e você fugiu sem pagar, o hotel vendeu a dívida para uma agência de cobrança internacional. Eles vão te procurar pelo resto da vida. E a senhora? Beatriz olhou para Dona Silvia. Todos os carros e facilidades que a senhora usufruía eram ativos da empresa. Tudo já foi recolhido. Aproveitem a nova vida de vocês. Beatriz entrou no carro. Não olhou para trás. O carro partiu, deixando o pátio da casa. Deixou para trás Ricardo desmaiado no chão e Dona Silvia chorando desesperadamente ao seu lado. Algumas semanas depois, Beatriz estava sentada em um jardim de um orfanato. Dezenas de crianças corriam e riam enquanto aproveitavam comida boa e brincadeiras. Beatriz vendera aquela casa e grande parte do lucro fora doado para construir novas instalações para os orfanatos para onde enviara a comida da festa. Seu celular tocou. Era o Dr. Anjas. Beatriz, o Ricardo foi condenado a 15 anos de prisão. A mãe dele ficou doente e agora vive em um conjunto habitacional simples. Obrigada pela notícia, Dr. Anjas, disse Beatriz. Ela desligou o telefone e voltou a olhar para as crianças que riam. A festa de Ricardo realmente tinha acabado. Mas a festa de Beatriz estava apenas começando. Ela estava livre, estava forte e, finalmente, encontrara sua felicidade. Não em festas luxuosas, mas no sorriso sincero daquelas crianças. A justiça fora feita. O karma fora pago.